Bem-vindo a todos ao nosso curso de regressão linear. Nós vamos estar aqui estabelecendo o objetivo do curso. O termo inteligência artificial é algo extremamente gigante e muito abrangente, né? É tratado por uma ciência, por uma engenharia específica. Hoje em dia você vai estar tendo o termo inteligência artificial para todos os lados, né? E nós vamos iniciar essa ideia do curso com o que é um dos ramos mais simples da inteligência artificial, né? Que não quer dizer que não seja complexo, que é a regressão linear. Então, a regressão linear é um ramo da inteligência artificial, né? E em inglês ela é chamada de Linear Regression. Eu coloquei porque normalmente todo o material está nessa língua, esse conhecimento foi desenvolvido fora do nosso país. Então é bom a gente se habituar a procurar também com os termos em inglês, que vai ser mais fácil você encontrar uma quantidade bem maior de material, né? Regressão linear, na verdade, é um problema geométrico. Você tem uma série de pontos, aqui poderia ter mais, né? E a ideia é você encontrar uma reta, né? Você pode estar fazendo com uma régua e um lápis, nesse caso aqui desse papel, que esteja o mais próximo possível da maioria dos pontos. Não pode ficar muito próximo desse e longe desse aqui. Tem que estar o mais próximo possível. E para uma situação real do mundo, a gente poderia dizer o seguinte, que esse eixo aqui você tem informações de quanto sal você come, e nesse eixo aqui você mediu a pressão da pessoa, né, que come uma quantidade de X de sal, e ele tem uma pressão tal. Então, na prática, se você localizar a reta, né, nós pegaremos uma outra pessoa que só vai nos dizer quanto sal ela comeu, ela consome normalmente por dia, né, e nós traçaríamos uma linha até aqui, e daqui nós teríamos então uma estimativa da pressão sanguínea dessa pessoa. Bem, você pode estar pensando, mas com essa quantidade de pontos aí, para que eu preciso entender todo esse negócio de regressão linear? Isso aí eu mesmo faço, e você está corretíssimo nisso. Mas há uma tendência, né, da inteligência artificial, dito que ela vai tomar o lugar de pessoas, né, que fazem um serviço altamente repetitivo, né? Então, se você imaginar, por exemplo, esse gráfico aqui, aí nós podemos ter milhares ou dezenas de milhares de pontos, né? E ia ficar bem mais difícil você traçar essa reta de forma que ela não ficasse nem muito longe de um, nem muito longe do outro. No mínimo, ia ser tedioso para um ser humano. E é nessa situação em que a inteligência artificial, nesse caso a regressão linear, ela é aplicável, porque vai ser algo extremamente repetitivo, né? E ela tem todas as condições de fazer isso sem se entediar, né? Dentro do curso nós vamos ter duas abordagens, né? Nós vamos estar abordando com maior profundidade do que os chamados cursos de AZ, que são esses cursos que se propõem a explicar tudo sobre inteligência artificial, né? E mesmo que ele tenha 30, 40 horas, que é uma das coisas que eles utilizam para te chamar a atenção, é praticamente impossível abordar com uma certa profundidade. Então, o que eles fazem nesses cursos é te apresentar uma série de caixas pretas, né, que são chamadas de bibliotecas, e eles vão te ensinar a colocar os dados e a extrair os dados, mas dificilmente você vai ter uma visão um pouquinho mais aprofundada do que está acontecendo dentro da caixinha. Seria como eu te ensinar a usar, por exemplo, um equipamento laser para furar pedra, entendeu? Eu ia te falar a que distância você fica, como é que você liga o botão, mas você não ia ter a mínima ideia de como é que esse equipamento funciona, né? Então, um dos objetivos é uma maior profundidade do que os cursos de AZ, e por outro lado, existem cursos bastante específicos, né? Só que aí você vai encontrar um outro problema, que é a questão do rigor. Então, a ideia é que a gente não tenha o mesmo rigor desses cursos. Esse rigor aqui, praticamente, a gente está falando em linguagem matemática, né? A maioria desses conceitos aqui são todos expressos em simbologia matemática, e a partir do momento que ele vem para um símbolo matemático, ele é tratado apenas de forma lógica e matemática, e você perde essa visão aqui, entendeu? Você vai estar trabalhando só com símbolos, então a ideia é que a gente não tenha todo esse rigor.
basicamente é isso para essa introdução. Agradeço a todos que iniciaram e vamos nós nessa nossa jornada e aventura aí. Vamos falar um pouco sobre as estratégias que nós escolhemos para a abordagem, né, da regressão linear. No nosso caso, nós vamos fazer uma abordagem mais intuitiva e apoiada na matemática do colegial. Intuitiva, nós vamos estar utilizando sempre figuras geométricas ou qualquer outra ideia que a gente possa recorrer, outra representação, né, para que fique mais fácil de se entender o que está ocorrendo. E apoiada na matemática do colegial, ela basicamente diz o seguinte, porque se você realmente for para as definições, né, que são utilizadas, nós vamos estar falando da utilização de uma matemática que nem todo mundo teve contato ainda, né? Então, uma delas são as derivadas parciais, né? Aqui está a simbologia da derivada, né? Não vamos falar muito sobre isso daqui, não é assustador, mas não é a nossa abordagem aqui. E outra coisa que é utilizado, né, isso aqui é visto em cálculo, normalmente em cálculo 3, né, mais de uma variável. E a outra matemática que é utilizada, ela é álgebra linear, né. E aí em álgebra linear, o pessoal normalmente só fala, não, são matrizes, vetores, é só isso. Bem, não é bem só isso, existem conceitos extremamente complexos em álgebra linear, né? E que são utilizadas em inteligência artificial. Aqui você tem uma matriz, aqui você tem um vetor, aqui você tem a multiplicação dos dois, né? Isso é o que tem de mais simples para ser analisado. Então, para que a gente não utilize essa matemática, nós vamos estar utilizando o que nós aprendemos lá no colégio, que já é muita coisa, são séculos e séculos de conhecimento que nossa civilização nos deixou, né? E uma vez entendido isso, como normalmente se você não aplica, você não aprende, nós vamos implementar os algoritmos, que vão nos permitir, então, resolver aquele problema geométrico que nós falamos, né? E nós vamos estar utilizando um software que chama Octave, e o que é mais fantástico é que ele é grátis. Ele é apoiado por muita gente, né? Ele, na verdade, é um software muito parecido, para quem já ouviu falar, com o MATLAB, que é um software que é utilizado por inúmeras empresas. Ele é pago, né? Existe uma versão para estudante. Mesmo assim, infelizmente, com a nossa relação de dólares, ela não fica barata, né? Mas esse software aqui você consegue baixar de graça e ele tem funções incríveis. Nós vamos estar utilizando, né? Ele, por exemplo, isso aqui é um dos gráficos que ele pode traçar, né, em 3D. Realmente é uma ferramenta muito bacana, né, que é o resultado do trabalho de muita gente aí trabalhando de graça para que todo mundo tenha a possibilidade de estar utilizando esse tipo de material, né? Ele é considerado uma linguagem de programação científica. A gente vai ver lá, você pode usar desde calculadora até como programas ele também tem linguagem de programação, né? Nós podemos estar utilizando em várias áreas. Então, basicamente é isso. A nossa abordagem vai ser intuitiva, matemática do colégio, e nós vamos implementar tudo que nós vimos em algoritmos com software gratuito Octave, que lá na frente nós vamos mostrar como baixa, como funciona. Não fiquem preocupados. Até a próxima. Então nós vamos agora tentar localizar o nosso sistema de regressão linear dentro desse conceito mais amplo que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela trabalha com sistemas de aprendizado, né? Então tem os sistemas de aprendizado, são chamados supervisionados, esse Supervised Machine Learning, e os sistemas não supervisionados, né? A melhor forma de podermos estar falando deles é mostrando algumas aplicações. Dentro do sistema de aprendizado supervisionado, nós temos a situação em que o algoritmo que nós vamos estar trabalhando, né, o software, ele vai receber informações, né, vão ser passadas informações para eles de determinadas situações e o resultado dessas situações. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, que nós entramos num site de livros, aqui o site, as informações poderiam ser
Então, primeiro, se você se logou, ele já sabe qual é o usuário, e ele vai ficar te monitorando e verificando, por exemplo, que entre tudo que ele tinha ali, você se interessou por esses livros aqui. Entre esses livros, você acabou gastando mais tempo nesses livros aqui. Então, ele já tem dois tipos de informação, né? Que é o tipo de livro, a área, ficção, drama, e dentro deles, qual o tipo de obra que você dedicou mais tempo. Ele também pode estar verificando se você levou isso lá para o carrinho, se você efetuou a compra, se você acabou desistindo, tudo isso são informações que ele vai estar utilizando. Ele vai colocar isso daí, esse seria a ideia do algoritmo, né? Ele vai estar colocando isso aí dentro do algoritmo, e baseado nessas informações que você vai colocando para ele, ele faz praticamente automaticamente essa alimentação, né? É colocado o usuário, entrou, viu isso, e passado um determinado tempo, ele acaba aprendendo os seus hábitos com relação aos livros. E aí vem aquilo que muitos de nós odiamos, quando você está navegando pela internet e lá na lateral vem aquele monte de coisa que você viu, né? É porque ele marcou isso daí. E ele não marcou só por marcar, ele vê a repetibilidade que você, né? O número de repetições que você fez para determinados itens, né? E ele vai estar te indicando com um certo nível de acerto, né? Já que ele tem uma série de dados, quais seriam as obras que você poderia estar adquirindo. O nosso sistema de regressão linear, ele está dentro dessa ideia aqui, de sistema de aprendizado supervisionado com esse tipo de informação. Outras formas, né, outros sistemas também supervisionados, eles acabam trabalhando com imagens, né? Então, nós temos aí algumas redes sociais que acabam identificando as pessoas. Uma vez que você dê a sua imagem para ela, ela te acha, né, te identifica, cria uma assinatura para isso e depois vai atrás de outras imagens tentando te localizar. Existem aplicações bastante interessantes, né? Vamos mostrar aqui mais ou menos como é que ela funciona, de uma forma simplificada. Então, na verdade, você tem, aqui está o algoritmo, que acaba sendo o que eles chamam de rede neuronial, né? Uma rede de neurônios, na verdade, é uma ferramenta matemática, né? Que tenta se aproximar do que um neurônio poderia estar fazendo, né? A inspiração de quem criou isso foi realmente através de um neurônio. Então, por exemplo, você imagina uma coisa bem simples, né, para a gente poder entender. Você tem aqui a imagem desse pássaro, né? E imaginamos que você tem um sistema bem simples aqui inicialmente, né? E esses aqui são botõezinhos que você vai ajustar, né? Até que ele consiga, quando você colocar a mesma imagem, né? Ele vai dizer para você, o que está entrando aqui é essa ave. A ponto de, se você colocar uma outra ave, ele poder te indicar, não foi essa ave que entrou. Tá. Agora você imagina um sistema muito mais complexo que esse, onde realmente ele tem que localizar e te identificar se é essa ave ou não. Logo, logo a gente vai ver no que é usado na prática. Então, você teria que colocar inúmeras imagens como essa invertida, desfocada, e aí você não teria só alguns pequenos controles para dizer para ele que é essa ave. Você teria que ter inúmeros controles aqui, e aí realmente acaba ficando, mais uma vez, algo dificílimo para um ser humano, né? Esse algoritmo, na verdade, é o que eles chamam de rede neuronial, né? E ele é feito de uma forma que essas imagens são passadas de forma matemática, né? E ele acaba aprendendo. Uma aplicação fantástica disso, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles acabaram desenvolvendo, junto com alguns hospitais, um sistema para a detecção de câncer de pele. O processo foi similar, eles pegaram várias fotografias, milhares de fotografias de câncer, né, do melanoma, e através do conhecimento, né, de dermatologistas, onde a imagem era mostrada e ele dizia se precisava de algo mais detalhado ou não, isso foi ensinado para o algoritmo, né? E hoje eles utilizam para uma pré-detecção, né? Obviamente é só um profissional bem treinado, né?
para poder depois dar continuidade ao tratamento. Mas isso aí é uma coisa fantástica, porque se bem utilizado, você poderia poupar o tempo desses especialistas para os tratamentos em si, né? E já viria para ele uma coisa assim mais mastigada, né? Então, esse é uma forma de sistema de aprendizado supervisionado, né? Onde a entrada de dados é de imagem, não é esse o sistema que a gente vai estar trabalhando, nós vamos estar trabalhando com o anterior. Aí vem o sistema de aprendizado não supervisionado. Eu creio que o mais simples para a gente entender seria, todos nós, né, lá atrás, tivemos que aprender a andar. Por mais que nossos pais nos esforçassem, colocassem de pé e põem o andador e tal, isso aí é um processo individual, né, que nós nem entendemos direito como é que ocorre, simplesmente a gente aprende. Mas, na verdade, o nosso cérebro está trabalhando com tentativas, erros e acertos, né? Então, a criança tenta de uma forma, ela não consegue, e o cérebro dela a ajuda nesse processo. Ela tenta de outra forma, até encontrar um jeito de ficar de pé e conseguir andar. Esse tipo de sistema é o que eles chamam não supervisionado, porque não tem, assim como os pais não podem ensiná-la, o sistema tem que acaba aprendendo, né, por si só, através dessa metodologia de tentei dessa forma, deu errado, então negativo. Tentei dessa forma, deu certo, então positivo. E dentro dessa realimentação, né, parece com aquela que a gente faz com o cachorro, quando ele faz algo errado ou certo, você acaba aprendendo. E isso é levado para sistemas bem mais complexos, né? Por exemplo, esse robozinho aqui, onde o ensinamento que é feito para ele, a passagem não é algo assim do tipo, olha, você vai pisar num chão assim, num chão assado, não. Ele vai como a criança, ele vai estar aí caído, ele vai ter uma certa mobilidade e à medida que ele conseguir ficar de pé e se locomover, o próprio algoritmo vai dando esses mais e menos para ele, né? E dessa forma ele vai guardando, tem esse ponto importante, ele vai guardando toda a realimentação positiva e negativa que ele teve. Esse mesmo sistema é utilizado para softwares de inteligência artificial que jogam, né? Que fazem jogos. Você praticamente só ensina para ele a regra de quando ele está acertando, de quando ele está errando, e ele vai ficar lá o tempo que for necessário, jogando contra ele mesmo, ou o que for colocado, até que ele aprenda, e no geral ele acaba nos superando, né? Como ocorreu aí alguns anos atrás com um software que a Google criou, e acabou ganhando do campeão coreano e chinês, né, daquele jogo Go, que eles dizem que é extremamente mais complexo que xadrez, né, dado ao número de possibilidades. E esse software acabou ganhando do campeão, e o pessoal depois explicou, né, que na verdade chegou um momento que eles colocaram ele para jogar contra ele mesmo, ele fazia isso o dia todo, coisa que um ser humano não vai ter paciência de fazer, né. Então, nós temos aqui um caso de aprendizado não supervisionado, ok? Bem, antes da gente adentrar ao curso mesmo, eu gostaria só de fazer uma breve pausa para esse conceito que eu criei aqui, que é vamos fazer as pazes com a matemática, né? Alguns de nós, ou talvez um percentual bem grande, costuma dizer que não gosta de matemática, né? Os motivos são inúmeros, né? É muita informação, a gente está em contato com matemática do primário até o final do colégio, né? Normalmente o foco é na solução de problemas, depois tem o vestibular, tem a faculdade que a gente quer fazer, a gente quer progredir na vida e por aí vai. Eu não vou defender nem professores, nem alunos. Eu tenho uma tese de que se nós utilizarmos a história da matemática, como ela foi desenvolvida, né, como se chegou até aqui, existem em vários momentos mecanismos que seriam mais didáticos para ensinar. Então, um dos exemplos que nós vamos dar aqui é esse aqui do todo número elevado a zero é igual a 1, né? Todos nós sabemos isso aqui, fica como um postulado, e quando é apresentado junto com as outras formulazinhas, a gente fica com aquela cara de não sei o que aqui, né? Então, sobre esse ponto em especial, vamos usar um pouco da história para ver se fica mais simples o nosso entendimento disso.
Bem, lá para os idos de 1600 e alguma coisa, um grande matemático, pensador e físico, René Descartes, ele estava fazendo um trabalho de matemática com equações onde os graus eram bem elevados, né? Então, por exemplo, ele tinha, toda vez que ele tinha que colocar lá alguma coisa elevado a, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, a quinta. Então, a letra que ele estivesse usando lá para variável, o lado de alguma coisa, ele tinha que escrever 5 vezes. Aí, quando ele colocava a oitava, esse trabalho ficava bem maior. Então, ele teve a brilhante ideia de falar assim, pô, eu posso pegar o que eu estou querendo e eu coloco aqui em cima, indicando que isso daqui é igual àquilo. E isso aí pegou na hora, né? Tanto é que até hoje nós utilizamos isso. Então, para nos explicar, em muitos casos, talvez alguém já tenha visto que eu vou mostrar, mas foi como me foi passado e eu vejo a maioria das pessoas aprendendo assim. Isso aqui evolui para um monte de regras, né? Quando você soma os expoentes, quando você subtrai, e a subtração do expoente, que é o que interessa aqui para a gente, normalmente é indicado assim, né? Tudo bem a mesma base, aí é feito assim, o expoente de cima menos o expoente de baixo, né? E aqui você ficou com x a primeira. Bem, eu vou ser honesto. Não me é intuitivo isso daí, sabe? É algo que, tudo bem, você gasta um tempo aí para entender, né? Guarda e depois quando você vai precisar, você acaba esquecendo e tem que correr atrás. Se nós voltássemos ao tempo do Descartes, antes da ideia dele, que seria, eu estou representando aqui como é que a gente representa, bem, como é que eles trabalhavam quando eles iam fazer esse tipo de divisão? Era x vezes x em cima e 2x embaixo. Então, ele simplificava, estou multiplicando em cima e dividindo embaixo pelo número, eu corto aqui e vai ficar 1. Mesma coisa para esse, eu corto aqui, vai ficar 1 aqui, corto aqui, vai ficar 1, né? Bem, só sobrou um x a primeira. Nessa situação, onde os dois números são iguais, né? X a terceira dividido por x a terceira, o que eles faziam? Então, a mesma coisa, corta em cima, embaixo, corta em cima, embaixo, corta em cima, embaixo. Estou multiplicando, dividido pelo mesmo número, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Não é tão difícil de entender isso, né? Pelo menos para mim é mais intuitivo. E agora, se nós voltarmos ao nosso caso, que é o mesmo caso lá representado de outra forma, você tem aqui o x à terceira, dividido pelo x à terceira, aí 3 menos 3 dá 0, que dá 1. Então, por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Por causa disso aqui. Porque se eu colocar a quarta, eu vou acrescentar o x aqui, mas eu tenho que acrescentar um x aqui, da forma que eu coloquei, e vai dar 0, não é? E vai voltar o 1. Isso aqui eu posso crescer o que eu quiser, desde que as duas quantidades sejam iguais, no final vai dar 1. Né? E usando a nossa regrinha do expoente do denominador, do numerador menos o expoente do denominador, né? Vai dar 0 e dá 1. Então, é isso aí. Espero que tenha sido interessante. Eu tenho inúmeros outros casos. Um dos que mais me chatearam, me perseguiram por muito tempo é por que menos vezes menos dá mais. Esse é um dos que eu mais gosto, né? O número π, né? Por que esse raio desse número π vai para o infinito, né? Como é que conseguiram medir isso aí? Como é que o pessoal faz para medir, né? Então, se isso depois interessar a vocês, lá no final do curso a gente pode colocar como um bônus e vocês finalizam. Um abração a todos. Até o início do nosso curso com a abordagem intuitiva.